Olá, amados irmãos e irmãs em Cristo. Eu sou o professor Alexandre Miranda e é com grande alegria que os recebo para mais um estudo no quadro Clareza Teológica aqui no canal em Cristo. Hoje vamos mergulhar em um tema profundo e essencial para a nossa fé reformada, a Páscoa. Mas não falaremos apenas da Páscoa como uma festividade religiosa ou uma tradição cultural. Vamos explorar o que ela significava no Antigo Testamento, o que passou a significar após o sacrifício de Cristo e como nós, crentes reformados, devemos entendê-la e vivê-la à luz das Escrituras e do pensamento dos reformadores como João Calvino e Martinho Lutero. A Páscoa, para muitos, é uma data marcada por tradições, jejuns ou celebrações litúrgicas, especialmente no contexto católico. Mas, como reformados, somos chamados a olhar para além das tradições humanas e focar no fato gerador, o sacrifício de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que instituiu uma nova aliança e transformou para sempre o significado dessa celebração. Nosso objetivo hoje é mostrar que a verdadeira Páscoa não se limita a um dia no calendário, mas é vivida na ceia do Senhor, na lembrança contínua do sacrifício de Cristo, que deve permear toda a nossa vida cristã. Preparem-se, porque este será um estudo profundo, bíblico e teológico, mas apresentado com clareza para que todos possam compreender e aplicar essas verdades. Vamos começar? No Antigo Testamento, a Páscoa era uma das festas mais importantes para o povo de Israel. Instituída em Êxodo 12, ela celebrava a libertação dos hebreus da escravidão no Egito. Deus ordenou que cada família sacrificasse um cordeiro sem defeito, passasse seu sangue nos umbrais das portas e comesse a carne do animal em uma refeição sagrada. Esse sangue, o sangue do cordeiro, era um sinal de proteção contra o anjo da morte, que passou pelo Egito, poupando os primogênitos das casas marcadas. Essa celebração não era apenas um memorial da libertação física, mas também apontava para uma realidade espiritual. Como Calvino escreveu em suas Institutas da Religião Cristã, livro 2, capítulo 10, as cerimônias do Antigo Testamento eram sombras da realidade que viria em Cristo. O Cordeiro Pascal era um tipo, uma figura que apontava para o verdadeiro Cordeiro que tiraria o pecado do mundo. Para os judeus, a Páscoa era um lembrete anual da fidelidade de Deus, mas como reformados entendemos que esses sacrifícios eram temporários, como diz em Hebreus capítulo 10, versículo 4, é impossível que o sangue de touros e bodes tire pecados. A Páscoa do Antigo Testamento era, portanto, uma preparação para algo maior, algo definitivo. Com a vinda de Jesus Cristo, a Páscoa ganha um novo significado. Ele é o Cordeiro Pascal definitivo, como Paulo afirma em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7. Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado por nós. Na cruz, Jesus cumpriu todas as sombras do Antigo Testamento. Seu sangue derramado na cruz não apenas protege da morte eterna, mas reconcilia o homem com Deus, estabelecendo uma nova aliança. Na última ceia, celebrada durante a Páscoa judaica, Jesus instituiu a ceia do Senhor, que substituiu os sacrifícios do Antigo Testamento. Como Lutero destacou em seu Catecismo Maior, a ceia é um sacramento que nos une a Cristo e nos lembra de seu sacrifício. Para Lutero, a ceia não é um novo sacrifício, como na missa católica, mas uma proclamação da obra concluída de Cristo. Calvino, por sua vez, em suas Institutas, livro 4, capítulo 17, enfatiza que a ceia é um meio da graça, pelo qual o Espírito Santo nos alimenta espiritualmente com o corpo e o sangue de Cristo. A transição da Páscoa judaica para a ceia do Senhor
é central na teologia reformada. A ceia não é apenas um ritual, mas um ato de fé, uma participação na obra redentora de Jesus. Ela nos lembra que o sacrifício de Cristo foi suficiente, único e irrepetível, como diz em Hebreus capítulo 10, versículo 10. Pelo sacrifício do corpo de Jesus, fomos santificados de uma vez por todas. Para os reformadores, a Páscoa como festividade cristã precisava ser avaliada à luz das Escrituras. No contexto da Reforma, a Páscoa era amplamente celebrada pela Igreja Católica, com práticas como jejuns, penitências e rituais litúrgicos. Mas tanto Lutero quanto Calvino questionaram essas tradições. Lutero, em seu tratado sobre a liberdade cristã, argumentava que o cristão é livre de tradições humanas que não têm base nas Escrituras. Para ele, celebrar a Páscoa como uma obrigação litúrgica cheia de práticas extrabíblicas era um fardo desnecessário. No entanto, Lutero não rejeitava a celebração da Páscoa, desde que ela fosse centrada em Cristo e na pregação do Evangelho. Calvino, em suas Institutas, livro 4, capítulo 10, foi ainda mais enfático contra tradições que obscurecem a simplicidade do Evangelho. Ele criticava a ideia de que a Páscoa, como uma data fixa, tivesse algum mérito espiritual por si só. Para Calvino, a verdadeira celebração da Páscoa ocorre na ceia do Senhor, que pode ser celebrada sempre que a igreja se reúne e não apenas em uma data específica. Como reformados, seguimos o princípio de sola escritura. Não rejeitamos as tradições simplesmente por serem tradições, mas as submetemos ao crivo das escrituras. A Páscoa, como festividade cristã, pode ser celebrada desde que não se torne um ritual vazio ou uma tentativa de ganhar méritos diante de Deus. O foco deve estar em Cristo, o Cordeiro Pascal, e na ceia, que é o memorial vivo de seu sacrifício. Então, como nós, crentes reformados, devemos nos posicionar em relação à Páscoa? Primeiro, precisamos entender que a Páscoa não é apenas uma data no calendário, mas uma realidade que vivemos todos os dias. Cada vez que participamos da ceia do Senhor, estamos celebrando a Páscoa cristã, proclamando a morte e a ressurreição de Cristo. Muitos hoje celebram a Páscoa com jejuns, abstinências de carne ou outras práticas, especialmente no contexto católico. Embora essas práticas possam expressar devoção, elas não têm valor salvífico. Como reformados, cremos que nossa justificação vem somente pela fé em Cristo e não por obras ou rituais. A verdadeira Páscoa é vivida quando nos alimentamos de Cristo pela fé, participamos da ceia com reverência e vivemos em santidade todos os dias. Irmãos, a Páscoa não pode ser reduzida a um único dia no calendário, nem a tradições que muitas vezes obscurecem o Evangelho. A Páscoa é Cristo, é o seu sacrifício que nos libertou do pecado e da morte. É a ceia que nos une a Ele. É a vida cristã que deve ser marcada pela gratidão e pela obediência ao nosso Salvador. Como diz em Gálatas capítulo 2, versículo 20, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Que nossa celebração da Páscoa, hoje, a próxima e durante todo a nossa existência, o nosso ano, seja uma vida inteira dedicada a Cristo e não apenas um momento de sacrifícios temporários, que possamos, como reformados, viver a Páscoa todos os dias, na ceia, na palavra e na comunhão com nossos irmãos. Então, irmãos e irmãs que assiste agora, hoje vimos que a Páscoa, na visão reformada, é muito mais do que uma festividade tradicional e seus rituais. No Antigo Testamento, ela apontava para o Cristo, o Cordeiro Pascal. Após o sacrifício de Jesus, ela se cumpre na ceia do Senhor, que celebramos como memorial de sua obra redentora. Como crentes reformados, somos chamados a viver a Páscoa não apenas em um dia, mas em cada momento de nossas vidas, centrados em Cristo e livres de tradições que não glorificam a Deus.
Se este estudo edificou sua vida, compartilhe com outros irmãos e inscreva-se no canal em Cristo. Na próxima semana teremos mais um estudo no quadro Clareza Teológica. Que Deus os abençoe e que possamos viver para a glória do nosso Cordeiro Pascal, Jesus Cristo. Amém. Foi entregue ao meu favor. O Cordeiro